Meu nome é Olivia e, aos 38 anos, nunca imaginei ouvir aquela campainha novamente. De pé na minha mansão de 15 milhões de dólares em Atherton, CEO de sucesso de um império de tecnologia que construí do nada, fiquei paralisada. 15 anos de exclusão familiar deixaram cicatrizes que o sucesso não conseguiu curar. Pela câmera de segurança, vi todos esperando do lado de fora, com os rostos numa mistura de espanto e desespero. A família que um dia me dispensou voltou rastejando. Diga-me de onde você está assistindo e clique em curtir e se inscrever antes de mergulharmos em como vi a cor sumir dos rostos deles quando perceberam o que estava por vir. Crescendo em um bairro de classe média em Chicago, minha infância deveria ter sido normal. Meu pai, Walter, trabalhava como engenheiro em uma empresa respeitável, trazendo para casa um salário confortável. Minha mãe, Elaine, dava aulas para a terceira série na escola primária local, amada por seus alunos e pela comunidade. Por fora, parecíamos a família americana perfeita, morando em uma casa colonial de 4 quartos com uma cerca branca e um Golden Retriever chamado Buddy. Mas as aparências enganam. Eu era o caçula de 3 filhos. Meu irmão, Philip, era 7 anos mais velho, o menino de ouro que se destacava em tudo que fazia: futebol, bolsas de estudo, notas máximas e uma personalidade encantadora que fazia todos gravitarem em sua direção. Minha irmã, Sofia, 5 anos mais velha, era a beleza da família, com seus cachos loiros perfeitos e sorriso deslumbrante. Ela era uma pianista talentosa e capitã do time de debate. E então havia eu, a reflexão tardia. Desde as minhas primeiras lembranças, senti a diferença na forma como era tratado. Enquanto meus irmãos recebiam elogios e atenção por suas conquistas, os meus eram recebidos com indiferença ou críticas. Quando eu tirava só notas A, minha mãe apenas balançava a cabeça e dizia: "É o que a gente espera." Quando Philip ou Sofia tiravam as mesmas notas, havia comemorações e jantares especiais. "Por que você não pode ser mais como sua irmã?" minha mãe perguntava quando eu tinha dificuldades com as aulas de piano. A Sofia tocava Mozart na sua idade. Meu pai não era melhor. Ele assistia a todos os jogos de futebol americano do Philip, torcendo nas arquibancadas e se gabando para os colegas sobre as proezas atléticas do filho. Mas quando me classifiquei para a Feira Estadual de Ciências na 5ª série, ele alegou que estava ocupado demais com o trabalho para comparecer. "Ciência não é exatamente um esporte para espectadores, Olivia", disse ele, com desdém. Além disso, tenho uma reunião importante naquele dia. Mais tarde, descobri que ele havia remarcado aquela reunião importante para assistir ao jogo de treino do Philip. Meu aniversário de 10 anos foi o exemplo mais claro de onde eu me encaixava na hierarquia familiar. Mamãe havia prometido uma festinha em nossa casa com alguns amigos da escola. Eu estava ansiosa por isso há semanas, inclusive ajudando a fazer os convites à mão. Na manhã do meu aniversário, acordei cedo, animada para a comemoração. "Olivia, houve uma mudança de planos", anunciou minha mãe durante o café da manhã. "Philip tem um jogo de campeonato hoje, e todos nós precisamos estar lá para apoiá-lo. Teremos que remarcar sua festa." Meu coração apertou quando percebi o que estava acontecendo. "Mas mãe, meus amigos chegam em 2 horas. Não podemos cancelar agora." "Não seja egoísta", interrompeu meu pai. "Este é um grande dia para o seu irmão. A família vem em primeiro lugar." Família em primeiro lugar. Essa frase me assombraria por muitos anos, principalmente quando percebi que nunca parecia se aplicar quando eu era quem precisava de apoio. A festa foi cancelada às pressas. Liguei para cada amigo, lutando contra as lágrimas, explicando que teríamos que comemorar em outra ocasião. Depois, fui arrastado para o jogo de futebol do Philip, onde fiquei sentado na arquibancada por 3 horas, esquecido enquanto meus pais torciam e minha irmã socializava com os amigos que também tinham vindo assistir. Ninguém cantou um parabéns a você naquele dia. Ninguém sequer mencionou o fato. Quando chegamos em casa, não havia bolo, nem presentes, apenas sobras de pizza da comemoração da vitória do Philip. Comi sozinha no meu quarto, com lágrimas caindo silenciosamente no meu prato. Sofia foi talvez a mais cruel. Quando eu era adolescente, quando ainda estava no ensino fundamental, ela encontrava maneiras de me atormentar psicologicamente. Convidava amigos e depois me excluía das atividades deles, me trancando do lado de fora dos cômodos ou falando em sussurros que paravam no momento em que eu entrava. Ela pegava minhas coisas emprestadas sem pedir e as devolvia danificadas, se é que as devolvia.
Quando eu reclamava com os nossos pais, ela fazia cara de inocente. A Olivia está só fazendo o drama de novo, dizia, e eles acreditavam. Philip não era ativamente mau, apenas indiferente. Como irmão mais velho, ele poderia ter me protegido do bullying de Sofia, mas optou por ficar de fora. Ele vivia em seu próprio mundo de esportes e popularidade, ocupado demais para notar o sofrimento silencioso da irmãzinha. A única pessoa que me demonstrou amor genuíno foi minha avó, Eleanor, mãe da minha mãe. A avó Eleanor morava a 1 hora de distância e me visitava uma vez por mês. Durante essas visitas, eu me senti vista pela primeira vez. Você tem uma chama especial, Olivia, ela me dizia enquanto assávamos biscoitos juntas na cozinha. Um dia, o mundo verá o que eu vejo em você. Ela me trazia livros porque notava o quanto eu adorava ler, ao contrário dos meus pais, que consideravam meu hábito de leitura antissocial. Ela frequentava minhas feiras de ciências e apresentações escolares, sentando-se na primeira fila e radiante de orgulho. Com a vovó Eleanor, eu não precisava competir por atenção ou amor. Era tudo dado livremente. Na escola, eu me destacava academicamente. Meus professores elogiavam minha inteligência e criatividade. Mas em casa, essas conquistas eram minimizadas. A inteligência intelectual só te leva até certo ponto na vida, dizia meu pai quando eu lhe mostrava meu boletim. Você precisa desenvolver habilidades sociais como sua irmã se quiser ter sucesso. Tentei participar de clubes e atividades para obter a aprovação deles. Inscrevi-me no time de debate, assim como Sofia, mas quando passei para as regionais, meus pais estavam ocupados demais para comparecer. Fiz um teste para o futebol, na esperança de que meu pai demonstrasse o mesmo entusiasmo que demonstrava pelos esportes de Philip. Mas quando entrei para o time, ele apenas comentou que os esportes femininos não eram tão competitivos quanto os masculinos. Quando cheguei ao ensino médio, eu já tinha me conformado em ser invisível para minha própria família. Concentrei-me nos estudos, sabendo que a educação era o meu passaporte para a liberdade. Trabalhei meio período na biblioteca local, economizando cada centavo para a faculdade. Candidatei-me a bolsas de estudo em segredo, determinado a trilhar meu próprio caminho. Quando chegaram as cartas de aceitação das principais universidades, incluindo Yale e Stanford, meus pais pareceram surpresos, como se nunca tivessem imaginado que eu pudesse ser capaz de tais feitos. A reação deles foi, na melhor das hipóteses, morna. Essas escolas são muito caras, foi o primeiro comentário do meu pai, e muito longe de casa. Percebi um tom de alívio em sua voz ao pensar na minha partida. Isso confirmou o que eu sempre suspeitei: eu era uma obrigação, não uma filha amada. Meu coração se partiu um pouco mais naquele dia, mas também fortaleceu minha determinação de construir uma vida onde eu fosse valorizada. Mal sabia eu então que a pior traição ainda estava por vir e que a verdadeira natureza do meu lugar na família seria revelada da maneira mais cruel possível. O momento crucial que destruiu quaisquer ilusões restantes sobre minha família aconteceu quando eu tinha 23 anos. Eu havia me formado em Stanford com honras, obtendo um diploma em ciência da computação com especialização em segurança cibernética. Consegui um emprego em uma startup de tecnologia em São Francisco, meu primeiro passo rumo à independência. Eu estava começando a acreditar que talvez, apenas talvez, eu pudesse finalmente conquistar o respeito da minha família por meio das minhas conquistas. Então recebi a ligação de que a vovó Eleanor havia falecido inesperadamente de um ataque cardíaco. Fiquei arrasada. A única pessoa que me fazia sentir amada e valorizada havia partido. Voltei imediatamente para Chicago para o funeral, com o coração pesado de tristeza. O funeral foi um evento sombrio com parentes que eu mal conhecia, oferecendo condolências e compartilhando memórias da minha avó. Durante todo o funeral, sentei-me sozinha na primeira fila, enquanto meus pais, Philip e Sofia, se aconchegavam, formando uma frente unida de luto familiar. Ninguém se lembrou de verificar se eu estava bem, apesar de saber o quanto eu era próximo da vovó Eleanor. Após o culto, a família se reuniu na casa dos meus pais. A leitura do testamento estava marcada para aquela tarde. Sentei-me em silêncio no canto da sala de estar, folheando um álbum de fotos da vovó Eleanor, tentando processar minha perda. Quando o advogado chegou, todos se reuniram na sala de jantar. Enquanto ele lia o testamento, a maioria dos bens foi distribuída conforme o esperado. A casa da vovó Eleanor foi para minha mãe, seu carro para Philip e sua coleção de joias para Sofia. Então veio a surpresa.
Para minha querida neta, Olivia, leu o advogado, deixo o anel de rubi da minha avó e a quantia de $5.000. Você sempre foi especial para mim e sei que me deixará orgulhoso. A sala ficou em silêncio. Então minha mãe soltou um riso de escárnio. R$ 5.000 e o anel antigo dela? Só isso? Fiquei perplexa com a reação dela. Eu não esperava nada e fiquei profundamente comovida com o gesto da vovó Eleanor. O anel de rubi era uma herança de família que pertencera à minha tataravó. Não era o valor monetário que importava para mim, mas o sentimento por trás dele. O rosto do meu pai ficou com um tom alarmante de vermelho. Isso é um absurdo, ele gaguejou. Eleanor sempre favoreceu Olivia por algum motivo. Por algum motivo, repeti, recuperando a voz. Talvez porque ela tenha sido a única pessoa nesta família que demonstrou alguma gentileza comigo. Foi então que tudo explodiu. Anos de ressentimento e segredos vieram à tona. Quer falar sobre gentileza? Gritou meu pai. Nós acolhemos vocês quando ninguém mais o faria. Demos a vocês um lar e oportunidades educacionais com as quais a maioria das crianças só poderia sonhar. E essa é a gratidão que recebemos. Fiquei confusa. Me acolheu. Do que você está falando? Minha mãe lançou um olhar de advertência para meu pai, mas era tarde demais. O estrago já estava feito. Você nem é nossa filha, ele disparou. Você tinha 2 anos quando a adotamos depois que sua mãe morreu. Liz era colega de quarto da Elaine na faculdade, teve você fora do casamento e depois morreu em um acidente de carro. Nenhum pai por perto, nenhuma outra família disposta a acolhê-la. Então, nós a acolhemos, pela bondade de nossos corações. A sala girou ao meu redor. Adotado? Isso não podia ser real. Olhei para minha mãe, implorando silenciosamente para que ela negasse. Em vez disso, ela suspirou. Íamos te contar quando você fosse mais velho, mas nunca pareceu ser o momento certo. 23 anos, e nunca tinha sido o momento certo para me contar a verdade sobre a minha própria identidade. Todos aqueles anos me sentindo como se não pertencesse àquele lugar, como se eu fosse diferente de alguma forma, de repente fizeram um sentido terrível. Então, eu vivi uma mentira a vida toda, sussurrei. Todo mundo sabe, menos eu? A maior parte da família sabe, disse Sofia, dando de ombros. Não era exatamente um segredo. Só não falávamos sobre isso. Não era segredo para ninguém, exceto para mim, a pessoa de quem aquela vida era feita. Senti um nó no estômago. Por que a vovó Eleanor deixou o anel para Olivia? Perguntou Philip ao advogado. Ele deveria ficar com a família de sangue. Família de sangue. Aquelas palavras me atravessaram como uma faca. A senhora Eleanor mencionou especificamente que Olivia deveria ficar com o anel porque, nas palavras dela, a verdadeira família é sobre amor, não sobre sangue, respondeu o advogado, incomodado. Isso irritou meu pai novamente. Aquela velha sempre tentou minar nossa criação, enchendo a cabeça da Olivia com bobagens, fazendo-a pensar que era especial quando tentávamos criá-la para ser realista sobre seu lugar no mundo. Meu lugar? Perguntei, elevando a voz. E qual é exatamente o meu lugar nesta família? Você deveria ser grata por termos te acolhido, interrompeu Sofia. Você sabe quantos órfãos acabam no sistema? Você tinha privilégios com os quais a maioria deles só poderia sonhar. Olhei para minha irmã, vendo-a claramente pela primeira vez. Privilégios como ser lembrada constantemente de que eu não era tão boa quanto você ou Philip. Como ter meus aniversários esquecidos e minhas conquistas ignoradas. Esse tipo de privilégio? Viu, foi exatamente por isso que nunca te contamos, disse minha mãe. Sabíamos que você reagiria emocionalmente em vez de racionalmente. Descobrir que minha vida inteira foi uma mentira parece algo razoável para se emocionar, retruquei. Meu pai se levantou, elevando-se sobre a mesa. Chega! Não vou tolerar que você fale assim com sua mãe debaixo do meu teto. Se não consegue demonstrar gratidão por tudo que fizemos por você, então talvez devesse ir embora. Olhei ao redor da mesa para os rostos das pessoas que chamei de família por 23 anos. Nenhuma delas veio em minha defesa. Nem mesmo Philip, que sempre fora o menos hostil a mim. Naquele momento, tomei minha decisão. Tudo bem, eu disse baixinho, pegando minha bolsa. Eu vou.
Mas primeiro, quero saber uma coisa. Alguma coisa foi real? Você me amou de verdade, ou eu era apenas um caso de caridade que você se arrependeu de ter assumido? O silêncio que se seguiu foi toda a resposta que eu precisava. Saí daquela casa e nunca mais olhei para trás. A exclusão da vida familiar tornou-se oficial a partir daquele dia. Não fui convidado para o Dia de Ação de Graças daquele ano, nem para o Natal, nem para nenhuma reunião familiar que se seguiu. Vi fotos nas redes sociais de reuniões familiares, comemorações de feriados e eventos marcantes, tudo sem mim. Sofia ocasionalmente postava fotos com legendas como a reunião familiar completa ou tão abençoada por ter todos que amo reunidos no mesmo lugar, lembretes diretos de que eu não era considerada parte de todos. Recebi e-mails do meu pai, frios e formais, pedindo-me para não contatá-los e para respeitar a privacidade da família, como se eu fosse uma estranha que pudesse assediá-los, e não alguém que vivesse como filha deles por mais de 2 décadas. A dor máxima veio quando vi fotos dos meus pais orgulhosamente presentes no casamento de Philip, mais tarde, no nascimento do primeiro filho de Sofia, momentos dos quais eu deveria ter participado, apagados da narrativa familiar tão completamente como se eu nunca tivesse existido. Com os $5.000 da vovó Eleanor e seu anel de rubi como única herança, cortei todos os laços e jurei construir uma vida tão bem-sucedida que um dia eles se arrependeriam de ter me jogado fora. Mal sabia eu o quão dramaticamente esse voto se cumpriria. Com apenas $5.000 e um anel de rubi que jurei nunca vender, cheguei a São Francisco, determinado a começar de novo. O dinheiro não duraria muito em uma das cidades mais caras dos Estados Unidos, então precisei ser estratégico. Encontrei um apartamento minúsculo em um bairro menos desejável, dividindo com outras 2 jovens que encontrei por meio de um quadro de anúncios de moradia em um café local. Minha parte do aluguel consumiu quase metade das minhas economias imediatamente. Alice era enfermeira e trabalhava no turno da noite, e Jordan era estudante de pós-graduação em literatura. Ambos estavam ocupados demais com suas próprias vidas para se intrometerem na minha, o que me convinha perfeitamente. O apartamento era apertado, com espaço apenas para uma cama de solteiro e uma pequena escrivaninha no meu quarto. A cozinha mal funcionava, e nós 3 dividíamos um banheiro. Era bem diferente da casa confortável de subúrbio em que eu cresci, mas era minha, e havia liberdade nisso. Consegui um emprego de nível básico como especialista em suporte técnico em uma pequena empresa de software. O salário era mínimo, mal cobrindo minhas despesas, mas foi uma oportunidade de entrar no mercado de tecnologia. Meus dias se resumiam a atender ligações de usuários frustrados, solucionar problemas básicos e documentar problemas para a equipe de desenvolvimento. Era um trabalho banal que não utilizava minha formação ou habilidades. Mas eu o encarei com determinação. Você é super qualificado para esta posição, comentou meu supervisor durante minha avaliação trimestral. Mas admiro sua ética de trabalho. Continue assim, e haverá oportunidades de crescimento. Eu não queria esperar por um progresso gradual. Todas as noites, após o término do meu turno, eu voltava para o meu pequeno quarto e passava horas aprendendo linguagens de programação adicionais e protocolos de segurança cibernética. Inscrevi-me em cursos online gratuitos, participei de desafios de programação e criei pequenos projetos para aprimorar meu portfólio. Dormir se tornou um luxo que eu raramente podia me dar ao luxo de ter. Mas cada hora de trabalho era um investimento no meu futuro. Para economizar, eu me alimentava de macarrão instantâneo e sanduíches de pasta de amendoim. Eu mesma cortava meu cabelo, comprava roupas em brechós e caminhava quilômetros para não pagar o transporte público quando o tempo permitia. Cada dólar economizado era $1 que poderia me manter independente da família que me rejeitara. 6 meses depois do meu exílio autoimposto, participei de uma oficina gratuita de tecnologia na biblioteca pública. O tema eram ameaças emergentes em segurança cibernética, uma área na qual eu vinha me concentrando em meus estudos. A palestrante foi a professora Diana Shen, renomada especialista na área, de Berkeley. Sentei-me na última fileira, absorvendo cada palavra de sua apresentação, anotando detalhadamente os conceitos que eu queria pesquisar mais a fundo. Quando a apresentação formal terminou e a plateia começou a se dispersar, criei coragem e a abordei com uma pergunta específica sobre os protocolos de criptografia que ela havia mencionado. A professora Diana pareceu surpresa com a natureza técnica da minha pergunta. Essa é uma observação perspicaz, disse ela. A maioria das pessoas não teria percebido essa nuance. Você trabalha na área?
Expliquei minha formação e situação atual, omitindo cuidadosamente os detalhes pessoais sobre minha família. Algo nos olhos gentis e na escuta atenta da professora Diana me fez sentir vista de uma forma que eu não sentia desde a vovó Eleanor. Você tem uma ótima cabeça para este trabalho, disse ela após nossa conversa. Vou organizar um hackathon no mês que vem em Berkeley. Você deveria vir. Aquele hackathon mudou a trajetória da minha carreira. Trabalhando com uma equipe de desconhecidos, ajudei a identificar uma vulnerabilidade significativa em um aplicativo financeiro popular. Nossa solução conquistou o terceiro lugar e, mais importante, chamou a atenção de vários profissionais do setor. A professora Diana se tornou minha mentora não oficial, convidando-me para eventos adicionais e recomendando recursos para aprimorar meus estudos. Você tem uma perspectiva única sobre segurança, disse ela depois que compartilhei algumas das minhas ideias. Você enxerga vulnerabilidades que os outros não percebem porque você pensa diferente. Sob sua orientação, comecei a desenvolver um conceito para uma nova abordagem à proteção de dados, com foco em padrões comportamentais em vez dos sistemas tradicionais de senhas. A ideia tinha potencial, mas transformá-la em um produto viável exigiria recursos que eu não tinha. Você deveria considerar buscar investidores, sugeriu a professora Diana. Este conceito pode revolucionar a segurança de dados pessoais. O mundo do capital de risco e do financiamento de startups era completamente desconhecido para mim. Passei semanas pesquisando, preparando um plano de negócios e praticando meu discurso. A professora Diana me apresentou alguns de seus contatos, mas as respostas foram, na melhor das hipóteses, mornas. O conceito é interessante, mas você não tem histórico. Volte quando tiver um protótipo funcional. Normalmente investimos em fundadores com mais experiência. Rejeição após rejeição se acumularam. 27 investidores me rejeitaram, e cada rejeição ecoava as rejeições que eu havia enfrentado da minha família. Mas, ao contrário daquela vez, eu me recusava a aceitar que não era bom o suficiente. Para me sustentar financeiramente, ao mesmo tempo, perseguir minha visão, aceitei um segundo emprego como barman em um popular ponto de encontro de tecnologia. Percebi a ironia de que eu servia bebidas para empreendedores de sucesso, cujas fileiras eu estava desesperado para me juntar. Os turnos noturnos eram exaustivos depois de dias inteiros no meu trabalho de suporte técnico, mas proporcionavam uma renda extra e, inesperadamente, oportunidades de networking. Certa noite, um cliente chamado Travis deixou uma gorjeta generosa depois de uma breve conversa sobre o futuro da privacidade digital. Ele voltou na semana seguinte e fez mais perguntas sobre minha formação e ideias. Depois de várias conversas, revelou que era um investidor anjo especializado em startups de segurança cibernética. Estou testando você, admitiu, para ver se você realmente entende do assunto ou se é apenas mais uma pessoa com muita conversa e sem substância. Você é o cara. Deixe-me ver seu plano de negócios. 2 semanas depois, recebi um investimento de $200 mil para desenvolver um protótipo do meu sistema de segurança. Era uma fração do que startups estabelecidas normalmente recebiam, mas foi o suficiente para eu largar meu emprego de suporte técnico e me concentrar no desenvolvimento do meu produto. Continuei trabalhando como barman nos fins de semana, tanto para ganhar um dinheiro extra quanto para me manter no chão. O processo de desenvolvimento foi exaustivo. Aluguei um pequeno escritório e trabalhava de 16 a 18 horas por dia, 7 dias por semana. Houve desafios técnicos que eu não havia previsto, exigindo que eu aprendesse novas habilidades na hora. Houve momentos de dúvida quando o código não funcionava ou quando um protocolo de segurança falhou nos testes. Naqueles momentos sombrios, eu segurava o anel de rubi da vovó Eleanor e me lembrava das suas palavras: "Você tem uma centelha especial, Olivia." A solidão era talvez o aspecto mais difícil. Embora eu tivesse conhecidos como a professora Diana e minhas colegas de quarto, não tinha amigos próximos, ninguém com quem comemorar pequenas vitórias ou me confortar durante os contratempos. Eu havia construído muros ao meu redor após a traição da minha família, com medo de deixar alguém se aproximar o suficiente para me machucar novamente. Houve noites em que chorei até dormir, exausta e sobrecarregada, noites em que me questionei se estava em uma missão inútil tentando provar meu valor para pessoas que haviam deixado claro que não se importavam. Mas todas as manhãs, eu me levantava e voltava ao meu código, movido por uma determinação que se fortalecia a cada obstáculo superado. Após 8 meses de desenvolvimento, eu tinha um protótipo funcional. Era rudimentar,
mas demonstrava a funcionalidade central do meu conceito de segurança. Travis organizou uma demonstração para um grupo de investidores mais experientes e, desta vez, eles ficaram impressionados. Essa abordagem de autenticação comportamental é genuinamente inovadora, comentou um deles. Com o refinamento certo, isso pode mudar completamente a segurança do consumidor. Essa demonstração garantiu uma rodada adicional de financiamento, suficiente para contratar 3 funcionários e se mudar para um escritório de verdade. A SecureNow nasceu oficialmente, com ela, o primeiro passo para a construção do império que um dia faria minha família se arrepender de ter me deixado de lado. O lançamento do primeiro produto comercial da SecureNow superou até mesmo minhas projeções mais otimistas. Nosso sistema de autenticação comportamental chamou a atenção de diversas publicações importantes de tecnologia, com o TechCrunch chamando de uma abordagem revolucionária para a segurança de dados pessoais em um cenário digital cada vez mais vulnerável. Em 6 meses, fechamos acordos de licenciamento com 3 empresas da Fortune 500 que queriam integrar nossa tecnologia em seus produtos. À medida que a empresa crescia, minha confiança também crescia. Expandi nosso pequeno escritório para um andar inteiro em um prédio no centro de São Francisco. Minha equipe de 3 pessoas cresceu para 15, depois para 30 e depois para mais de 100 funcionários em 2 anos. Cada contratação foi criteriosamente selecionada, não apenas por suas habilidades técnicas, mas também por sua paixão e integridade. Eu estava construindo mais do que uma empresa, eu estava criando a família que nunca tive. Você criou algo especial aqui, comentou Diana durante uma visita aos nossos novos escritórios. Ela havia passado de mentora a amiga, uma das poucas pessoas que conheciam a verdade sobre o meu passado. E não me refiro apenas à tecnologia. Ela tinha razão. A cultura na SecureNow era construída com base no respeito, na colaboração e no reconhecimento de conquistas, grandes e pequenas. Cada marco era comemorado, cada aniversário reconhecido. Eu me certificava de que ninguém jamais se sentisse invisível ou desvalorizado como eu me senti por tantos anos. Nosso segundo produto, uma plataforma de comunicação segura que utilizava nosso sistema de autenticação proprietário, atraiu a atenção de agências governamentais e corporações internacionais preocupadas com espionagem industrial. Os contratos subsequentes elevaram a avaliação da SecureNow para mais de $100 milhões apenas 3 anos após nossa fundação. O sucesso financeiro também trouxe mudanças para minha vida pessoal. Mudei-me do apartamento que dividia para um condomínio de luxo com vista para a Bahia. Troquei meu guarda-roupa de brechó por roupas de grife, não por vaidade, mas porque aprendi que, no mundo dos negócios, a aparência importa quando se busca ser levado a sério. Troquei meu laptop de 10 anos por tecnologia de ponta e meu passe de ônibus por um Tesla. No entanto, apesar dessas melhorias materiais, ainda havia um vazio que eu não conseguia preencher. Todas as noites, eu voltava para o meu lindo, porém silencioso apartamento, com suas vistas panorâmicas e móveis caros, e me sentia completamente sozinho. O sucesso era um companheiro frio. No 5º aniversário da fundação da SecureNow, fechamos nosso maior negócio até agora, um contrato de $200 milhões para reformular a infraestrutura de segurança de um consórcio de bancos internacionais. A comemoração no escritório foi eufórica, com champanhe à disposição e funcionários aplaudindo enquanto eu anunciava os bônus para todos. Mas quando a festa acabou e todos foram para casa, para suas famílias, voltei sozinho para o meu apartamento e abri uma garrafa de vinho. Enquanto tomava meu drink na varanda, me vi navegando pelas redes sociais, um hábito que eu já havia largado, mas que ocasionalmente me permitia em momentos de fraqueza. Teve uma nova postagem da Sofia, uma reunião de família na casa dos nossos pais no lago. Tradição anual da família Sullivan. Tão abençoados por termos todos juntos, dizia a legenda. Todos, menos eu, é claro. Fechei o aplicativo e tomei uma decisão. Se eu não pudesse ter a família em que nasci, criaria uma vida tão plena e significativa que a ausência deles não importaria mais. No dia seguinte, comecei a procurar um lar permanente, algum lugar que pudesse se tornar meu santuário. Depois de semanas de busca, encontrei uma propriedade extensa em Atherton, o bairro mais exclusivo da região do Vale do Silício. A propriedade de $15 milhões contava com uma casa principal com 7 quartos, uma casa de hóspedes, uma piscina e amplos jardins em um terreno de 3 acres. Você tem certeza sobre esta compra? Perguntou meu consultor financeiro. É um investimento significativo para uma única pessoa. Tenho certeza, respondi.
Esta não é apenas uma casa. É uma declaração. Passei os 6 meses seguintes reformando a propriedade de acordo com minhas especificações exatas. A sala de jantar formal foi convertida em um escritório doméstico de última geração. Uma ala da casa virou uma biblioteca repleta de milhares de livros, realizando meu sonho de infância de ter minha própria biblioteca pessoal, como a de A Bela e a Fera, meu conto de fadas favorito da infância. Cada cômodo foi cuidadosamente projetado para refletir diferentes aspectos da minha personalidade e interesses. Os esquemas de cores eram aconchegantes e convidativos. Os móveis, elegantes e confortáveis. Ao contrário do minimalismo absoluto do meu apartamento em São Francisco, esta casa foi feita para ser vivida, para criar memórias. A joia da coroa da propriedade era o jardim. Contratei um renomado arquiteto paisagista para criar um jardim inglês com caminhos sinuosos, bancos escondidos e flores o ano todo. Era o tipo de jardim que a vovó Eleanor teria adorado, e coloquei um pequeno banco em sua homenagem com o nome dela em um canto tranquilo, cercado por suas flores favoritas. À medida que a Secure Now continuava a se expandir, agora com mais de 500 funcionários e escritórios em 5 países, fiz um esforço consciente para equilibrar meu sucesso profissional com meu crescimento pessoal. Participei de conselhos de organizações beneficentes, com foco especial naquelas que apoiavam crianças adotivas e órfãos. Criei um fundo de bolsas de estudo para estudantes de ciência da computação oriundos de famílias carentes. Comecei a orientar jovens mulheres que ingressavam na área de tecnologia, determinada a ajudá-las a superar alguns dos obstáculos que eu havia enfrentado. Por meio dessas atividades, construí lentamente um círculo de amigos que não sabiam nada sobre o meu passado e me aceitavam como eu era agora. Entre eles, estava Travis, meu primeiro investidor, que se tornou um consultor de confiança e companheiro de velejo nos fins de semana. Diana, claro, continuou presente, trazendo o marido e os filhos para jantares regulares em minha casa. Jordan, minha antiga colega de quarto, havia concluído seu doutorado e agora lecionava literatura em Stanford. Nos reuníamos mensalmente para tomar café e conversar sobre livros. Havia também minha equipe executiva, Leila, minha brilhante diretora de tecnologia, Marcos, o diretor financeiro, cuja gestão cuidadosa ajudou a aumentar o valor da nossa empresa, e Derek, nosso diretor de operações, cujas habilidades organizacionais mantiveram tudo funcionando perfeitamente. Eles começaram como funcionários, mas se tornaram algo mais ao longo dos anos, pessoas em quem eu confiava e respeitava. Essa família cuidadosamente construída ajudou a preencher parte do vazio, mas ainda havia momentos em que o passado voltava à tona. Tarde da noite, às vezes eu me pegava olhando um antigo álbum de fotos que guardei da minha infância, um dos poucos pertences que levei quando saí da casa dos meus pais. Os rostos sorridentes naquelas fotos pareciam pertencer a estranhos, pessoas que eu um dia pensei que me amavam, mas que provaram o contrário. 10 anos depois de fundar a Secure Now, abri o capital da empresa. O IPO foi um sucesso estrondoso, tornando-me bilionário da noite para o dia. Pelo menos no papel meu rosto apareceu na capa de revistas de negócios com manchetes como a Rainha da Segurança, como Olivia Sullivan construiu um império tecnológico do nada. Se minha família biológica viu esses artigos, nunca entrou em contato. O silêncio deles foi um alívio e uma ferida persistente. No 15º aniversário do dia em que fui expulso da minha família, organizei um evento beneficente na minha propriedade em Atherton. O evento arrecadou mais de 10 milhões de dólares para organizações de assistência social, uma causa que se tornou profundamente pessoal para mim. Enquanto eu me dirigia à multidão de elites, políticos e celebridades do Vale do Silício que pagaram milhares de dólares pelo privilégio de comparecer, não pude deixar de refletir sobre a jornada que me trouxe até aqui. De uma jovem confusa e magoada, com apenas 5 mil dólares e um anel de rubi no nome, eu havia me transformado em uma das mulheres mais poderosas da tecnologia. A mansão ao meu redor, o respeito dos meus colegas, o impacto do meu trabalho de caridade, tudo serviu como testemunho do que eu havia conquistado, apesar de, ou talvez por causa de, ter sido descartada por aqueles que mais deveriam ter me amado. No entanto, apesar de todo o meu sucesso, ainda restava uma pequena parte ferida de mim que se perguntava por que eu nunca tinha sido o suficiente para eles. Essa parte estava prestes a receber uma resposta inesperada quando, no dia seguinte, meu sistema de segurança me alertou sobre visitantes no meu portão. Era uma manhã tranquila de domingo, daquelas que eu tanto apreciava depois de semanas agitadas de reuniões e viagens de negócios. Eu estava tomando um café no meu terraço, ainda de pijama de seda, observando os beija-flores voando ao redor dos alimentadores que eu havia instalado no jardim.
A tranquilidade foi quebrada pelo sinal sonoro do meu sistema de segurança, indicando a presença de visitantes no portão da frente. Irritado com a interrupção inesperada, peguei meu tablet para verificar a câmera de segurança. O que vi fez minha xícara de café escorregar dos meus dedos e se espatifar no chão de pedra. Lá estavam eles, parados no meu portão como fantasmas de uma vida passada. Meu pai, Walter, agora na casa dos 70, com o cabelo antes escuro completamente grisalho, o corpo alto ligeiramente curvado pela idade. Minha mãe, Elaine, estava ao lado dele, com o rosto mais enrugado do que eu me lembrava, mas ainda usando o mesmo colar de pérolas que usava desde sempre. Philip estava um pouco atrás deles, mais corpulento agora, com o corpo atlético amolecido pela meia-idade. E Sofia, ainda impecavelmente vestida e arrumada, com seu cabelo loiro agora habilmente iluminado para esconder qualquer grisalho, com duas crianças segurando suas mãos, um menino que parecia ter uns 10 anos e uma menina de talvez 8. 15 anos. 15 anos de silêncio, de exclusão, de fingir que eu não existia. E agora eles estavam aqui, parados na entrada da vida que eu havia construído sem eles. Meu primeiro instinto foi ignorá-los, deixá-los esperar no portão até que desistissem e fossem embora. Mas a curiosidade venceu. O que os teria trazido aqui depois de todo esse tempo? O que poderiam querer de mim agora? Com as mãos trêmulas, apertei o botão do interfone. Posso ajudar? Perguntei, com a voz cuidadosamente neutra. Olivia, são a mamãe e o papai, a voz da minha mãe ecoou pelo alto-falante. E o Philip e a Sofia. Queríamos poder falar com você. Fale comigo depois de 15 anos de silêncio. Eu deveria ter dito não. Eu deveria ter dito a eles para irem embora e nunca mais voltarem. Mas uma parte profundamente enterrada em mim, aquela garotinha que sempre ansiou pela aprovação da família, me fez apertar o botão para abrir o portão. Corri para o meu quarto para me trocar, vesti uma calça jeans e uma blusa simples e passei uma escova no cabelo. Não queria parecer que tinha me esforçado para eles, mas também não queria dar a impressão de que a chegada deles me pegou de surpresa. Quando a campainha tocou, eu já havia me recomposto, pelo menos por fora. Abri a porta da frente com o que esperava ser uma expressão de leve interesse, em vez do turbilhão emocional que me assolava. Os 5 estavam parados na minha porta, olhando para a grande fachada da minha casa com uma admiração mal disfarçada. Olivia, disse minha mãe, dando um passo à frente com os braços estendidos como se fosse me abraçar. Você está maravilhosa. Recuei um pouco, evitando o abraço. Obrigada, respondi friamente. Isso é inesperado. Temos tentado encontrar o momento certo para nos encontrarmos, disse meu pai, com a voz mais suave do que eu me lembrava. Quando vimos o artigo sobre o seu evento beneficente no Wall Street Journal, pensamos, bem, achamos que talvez fosse hora de nos reconectarmos. The Wall Street Journal. Claro. Eles não tinham vindo porque sentiam minha falta ou se arrependiam de suas ações. Eles vieram porque viram evidências da minha riqueza e sucesso em uma publicação nacional. Por favor, entrem, eu disse, com minha hospitalidade no piloto automático. Enquanto minha mente processava essa revelação, conduzi-os pelo grande saguão com piso de mármore e escadaria ampla até a sala de estar principal, onde janelas do chão ao teto davam vista para os jardins e a piscina. Que casa linda, disse Philip, assobiando baixinho enquanto observava os móveis personalizados e as obras de arte originais nas paredes. Obrigada, respondi simplesmente, gesticulando para que se sentassem nos sofás de couro italiano. Posso te oferecer algo para beber? Café? Água? Café seria ótimo, disse minha mãe, sentando-se na beirada do sofá, como se tivesse medo de se comprometer totalmente a ficar sentada em minha casa. Usei a desculpa de preparar café para escapar para a cozinha por um instante, encostando-me no balcão e respirando fundo para me acalmar. Imaginei essa situação inúmeras vezes ao longo dos anos, fantasiando sobre o que diria se eles voltassem a aparecer na minha vida. Mas agora que estava acontecendo, eu me sentia despreparada, vulnerável como não me sentia há anos. Quando voltei com uma bandeja de café na minha melhor porcelana, uma pequena demonstração de riqueza a qual não consegui resistir, as crianças exploravam o ambiente enquanto os adultos permaneciam em um silêncio constrangedor. Estes são meus filhos, disse Sofia enquanto eu colocava a bandeja. Jack e Emma. Acenei para as crianças, que me olhavam com olhos curiosos. Olá, eu disse, sem saber como interagir com aqueles sobrinhos que eu nunca tinha conhecido.
Sofia tinha contado a eles sobre mim? Eles sabiam que tinha uma tia que tinha sido apagada das fotos e conversas da família? Eles são lindos, eu disse, porque parecia a resposta esperada. Sentimos sua falta, Olivia, disse minha mãe, com lágrimas nos olhos. A apresentação foi quase convincente. Todos esses anos, pensamos em você. Você já? Perguntei, com a voz firme, apesar da raiva borbulhando sob a superfície. Interessante, porque não recebo nenhum cartão de aniversário ou uma mensagem de Natal há 15 anos. Não sabíamos como entrar em contato, disse meu pai. Depois do jeito que as coisas terminaram, não sabíamos se você gostaria de receber notícias nossas. Você poderia ter tentado, apontei. Meu endereço de e-mail não mudou. Minha empresa não é exatamente difícil de encontrar. Temos acompanhado sua carreira, interrompeu Philip. Lendo sobre seu sucesso. Estamos todos muito orgulhosos. Orgulhosos, repeti, com a palavra amarga na minha língua. Agora você está orgulhoso. Não quando me formei com honras. Não quando comecei minha empresa. Não quando precisei de apoio e incentivo. Só agora, que tenho uma mansão e uma empresa bilionária. Agora você está orgulhoso. Um silêncio desconfortável tomou conta da sala. As crianças perceberam a tensão e se aproximaram da mãe, que as abraçou protetoramente. Olivia, disse meu pai depois de um momento, pigarreando. Não viemos apenas para nos reconectar, embora essa seja certamente a nossa esperança. Viemos também porque, bem, precisamos da sua ajuda. E lá estava, o verdadeiro motivo da aparição repentina deles na minha vida. Que tipo de ajuda? Perguntei, já sabendo a resposta. Ajuda financeira, admitiu meu pai, tendo a delicadeza de parecer envergonhado. Minha empresa faliu no ano passado. A crise econômica nos atingiu duramente. E, na minha idade, encontrar um novo emprego tem sido um desafio. Perdi meu emprego no setor de tecnologia há 6 meses, acrescentou Philip. Trabalhei como freelancer, mas não é estável, e estou passando por um divórcio. Sofia disse, baixando a voz para garantir que os filhos não ouvissem. Harold me deixou pela secretária. História clássica. O acordo ainda está sendo negociado, e as contas do meu advogado são astronômicas. Olhei para cada um deles, um de cada vez. Essas pessoas que me expulsaram quando eu não tinha nada e retornaram agora que eu tinha tudo. A audácia era de tirar o fôlego. Estávamos pensando, continuou meu pai, aparentemente interpretando meu silêncio como consideração, que talvez você pudesse nos ajudar a retomar o negócio da família. Um empréstimo de cerca de 2 milhões de dólares nos permitiria nos reestabelecer e criar algo do qual toda a família pudesse participar. A família toda, repeti. Sim, disse minha mãe, entusiasmada. Você também poderia fazer parte, claro, embora eu imagine que esteja muito ocupado com sua própria empresa. Mas você poderia ser um sócio oculto, e isso ajudaria a garantir o futuro de seus sobrinhos. Ela gesticulou para as crianças, um gesto calculado para tocar as cordas do meu coração que eu não tinha certeza se ainda possuía. Nós pagaríamos de volta, é claro, acrescentou meu pai, com juros. E talvez vocês pudessem considerar alocar algumas ações da sua empresa para o fundo da família. Manter tudo em família, por assim dizer. A náusea que senti foi avassaladora. A audácia deles de entrarem na minha casa depois de 15 anos de silêncio e pedirem não apenas dinheiro, mas uma parte da empresa que eu havia construído inteiramente sem a ajuda ou o apoio deles, de falarem de família como se fosse um conceito que ainda me incluía quando isso convinha às suas necessidades financeiras. Entendo, foi tudo o que eu disse, minha mente já formulando uma resposta que eles jamais esqueceriam. Levantei-me do assento com uma calma deliberada, alisando o tecido da minha calça jeans enquanto organizava meus pensamentos. A sala estava carregada de tensão, minha família me observava com expressões que variavam da esperança a um cálculo mal disfarçado. Por favor, fiquem à vontade, eu disse com hospitalidade treinada. O café é importado de uma pequena cooperativa na Colômbia. Eu mesma visitei as fazendas no ano passado. A menção casual a viagens internacionais, ao tipo de estilo de vida em que se podia visitar pessoalmente produtores de café do outro lado do mundo, não passou despercebida. Meu pai estreitou os olhos ligeiramente, recalculando a extensão da minha riqueza.
Sofia olhou ao redor da sala com interesse renovado, como se avaliasse mentalmente o valor de cada peça de mobiliário e obra de arte. Pedi licença brevemente e voltei com um álbum encadernado em couro e meu laptop. Sentei-me na mesa de centro e retomei meu lugar em frente a eles, pernas cruzadas, postura relaxada, mas confiante, como eu me sentava em reuniões de diretoria quando sabia que tinha todas as cartas na mão. Antes de discutirmos qualquer acordo financeiro, disse eu, com a voz serena, acho que devemos colocar o papo em dia. Afinal, somos uma família, certo? Enfatizei a palavra família apenas o suficiente para deixar claro que reconhecia a ironia. Minha mãe assentiu, animada. Sim, claro. Temos tanta coisa para colocar em dia. Vamos começar com as reuniões de família, sugeri, abrindo o álbum. Tenho acompanhado tudo, sabia? Suas expressões confusas se transformaram em desconforto quando revelei a primeira página, uma captura de tela impressa de uma publicação do Facebook de 15 anos atrás, logo após nossa briga. Mostrava um jantar de ação de graças na casa dos meus pais, com a legenda, grata pela família hoje e sempre. Isso foi 3 meses depois de você me dizer para nunca mais entrar em contato com você, eu disse em tom de conversa, como se estivesse falando sobre o clima. Notei que todos vocês estavam lá, além do tio Robert e da tia Linda e seus filhos. A prima Jéssica até veio de Denver. Virei a página. Natal, no mesmo ano. Nada melhor do que reunir a família inteira nas festas de fim de ano. Que árvore linda, mãe! Você usou os enfeites que eu fiz na escola primária ou eles foram jogados fora junto com as minhas fotos de bebê? Página após página, mostrei a eles evidências da vida que viveram sem mim, comemorações de aniversário, formaturas, casamentos, chás de bebê para os filhos de Sofia, festas de aniversário para meus pais, tudo documentado nas redes sociais com legendas sobre reuniões familiares completas em todos que amamos em um só lugar. Por que você tem tudo isso? Perguntou Sofia, com a voz tensa. Conheça seu inimigo, respondi com um pequeno sorriso. Um princípio básico de segurança. Você me ensinou isso, pai. Provavelmente a lição mais valiosa que você já me deu. Sempre saiba com quem está lidando. Fechei o álbum e abri meu laptop. Agora, vamos passar para a história mais recente. Virei a tela para eles, mostrando um e-mail do meu pai datado de 12 anos atrás. Li em voz alta, com a voz firme. Olivia, preciso insistir que você cesse qualquer tentativa de contato com familiares. Sua mãe ficou muito chateada com seu cartão de Natal. Seguimos com nossas vidas e esperamos que você respeite nossa privacidade. Walter Sullivan. Olhei para o meu pai. Isso foi em resposta ao único cartão de Natal que enviei depois de partir. Um simples cartão desejando boas festas. Sem pedidos de reconciliação, sem acusações, apenas um cartão. Essa foi a sua resposta. Ele teve a decência de parecer envergonhado, olhando para as mãos. E isto, continuei, rolando para outro e-mail, é da Sofia para a amiga dela, Jenna, que ela acidentalmente me copiou há 3 anos. Ah, vi outro artigo sobre a minha irmã, a gênia da tecnologia. Mamãe ficou falando sobre isso o dia todo. Como se ser rico compensasse o fato de ter sido uma aberração na infância. Algumas pessoas simplesmente têm toda a sorte, apesar de serem totalmente ineptas socialmente. Que charme, Sofia! O rosto da minha irmã ficou vermelho. Eu não quis dizer? Ah, acho que quis, interrompi. Mas tudo bem. Sua opinião sobre mim deixou de importar há muito tempo. Fechei o laptop e me inclinei para a frente, olhando cada um nos olhos. Por 15 anos, vocês viveram suas vidas como se eu não existisse. Vocês comemoraram feriados, compartilharam marcos, apoiaram uns aos outros nas dificuldades. Vocês eram uma família em todos os sentidos da palavra, só que sem mim, e essa foi a escolha de vocês. Levantei-me e fui até a janela, olhando para o jardim que eu havia criado, para o banco dedicado à vovó Eleanor, a única pessoa da família que realmente me amou. Agora você vem aqui, para a casa que eu construí, para a vida que criei inteiramente sem a sua ajuda, e fala sobre família como se fosse algo que pode ser pego e largado sempre que for conveniente ou lucrativo. Virei-me para encará-los. Deixem-me ser bem claro. Não preciso de uma família que só me quer quando tenho algo a oferecer.
Não preciso de pais que só me reconhecem quando faço sucesso. Não preciso de irmãos que zombam de mim pelas costas, mas vêm pedir esmola. A cor havia sumido do rosto do meu pai. Minha mãe chorava silenciosamente, não sabia dizer se era de remorso genuíno ou de frustração pelo fracasso do plano deles. Philip olhava para o chão, e Sofia permanecia imóvel, de raiva ou constrangimento, ou ambos. Dito isso, continuei, com a voz um pouco mais suave enquanto olhava para as crianças, que pareciam confusas e desconfortáveis, não acredito em punir crianças pelos pecados dos pais. Voltei ao meu lugar e me dirigi diretamente aos meus sobrinhos. Jack e Emma, eu sou a tia Olivia de vocês. Nunca nos conhecemos antes, mas isso não é culpa de vocês. Gostaria de conhecer vocês dois, se tiverem interesse. As crianças olharam para a mãe em busca de orientação, sem saber como responder àquela estranha que se dizia tia. E para isso, eu disse, voltando o olhar para os adultos, não vou dar a vocês $2 milhões para relançar um negócio familiar que já faliu. Não vou transferir ações da minha empresa para um fundo familiar. O que farei é criar fundos educacionais para Jack e Emma, para garantir que eles tenham a oportunidade de frequentar qualquer faculdade que escolherem quando chegar a hora. A expressão de Sofia era uma mistura complexa de alívio, decepção e orgulho ferido. Não precisamos da sua caridade, começou ela. Não é caridade, interrompi-a, é um investimento nas únicas partes inocentes nesta sala. Os fundos serão administrados pela minha equipe financeira e só serão acessíveis para despesas educacionais. Você não terá acesso ao dinheiro. Levantei-me, sinalizando que a reunião estava chegando ao fim. Essa é a minha oferta. É aceitar ou largar. Meu pai também se levantou, o rosto corado de uma raiva familiar. Depois de tudo que fizemos por você? O que exatamente você fez por mim? Perguntei baixinho. Me lembra. Nós te demos um lar quando ninguém mais o faria, ele gaguejou. Nós te alimentamos e te vestimos, te mandamos para boas escolas. Você fez o mínimo que a lei exige dos pais, corrigi. E garantiu que eu soubesse todos os dias que era uma obrigação, não uma escolha feita por amor. No momento em que tive idade suficiente para ser rejeitada, você fez exatamente isso. Minha mãe se levantou, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Olivia, por favor. Nós cometemos erros. Pedimos desculpas. Você se arrepende do que fez ou do meu sucesso sem você? Perguntei. Porque são coisas muito diferentes. Ela não tinha resposta para isso. Acho que está na hora de vocês irem, eu disse gentilmente, mas com firmeza. Minha assistente entrará em contato com vocês para discutir os fundos para a educação das crianças, se vocês decidirem aceitá-los. Caso contrário, desejo a todos vocês tudo de bom em seus futuros empreendimentos. Acompanhei-os até a porta, mantendo a compostura por pura força de vontade. Assim que saíram, Sofia se virou, com a expressão mais suave que eu já vira em décadas. Se valer a pena, disse ela baixinho, estou orgulhosa do que vocês conquistaram. Estou mesmo. Tarde demais, pouco demais, respondi. Mas assenti, reconhecendo suas palavras. Cuide dos seus filhos, Sofia, disse eu. Eles merecem mais do que o que tivemos. Fechei a porta do meu passado e me encostei a ele, finalmente permitindo que as lágrimas rolassem. Não eram lágrimas de tristeza ou arrependimento, mas de libertação. Ao encarar minha família, ao me recusar a ser manipulada por ela novamente, eu finalmente me libertei das últimas correntes de sua aprovação. Peguei meu celular e liguei para a única pessoa que eu sabia que entenderia. Diana, aqui é a Olivia. Você pode vir aqui? Minha família acabou de sair, e eu preciso de uma amiga agora. Enquanto esperava a chegada de Diana, olhei ao redor para a bela casa que eu havia criado, para a vida que eu havia construído com base apenas na determinação e na crença de que merecia algo melhor. Pela primeira vez, eu realmente acreditei que a vovó Eleanor ficaria orgulhosa da mulher que eu havia me tornado, não apenas pelo meu sucesso, mas por encontrar forças para me defender. O som de pneus na entrada da garagem anunciou a chegada de Diana apenas 30 minutos depois do meu telefonema. Uma das coisas que eu mais valorizava na nossa amizade era sua confiabilidade inabalável. Quando precisei dela, ela estava lá, sem perguntas.
Ela me encontrou no jardim, sentada no banco da vovó Eleanor, o anel de rubi brilhando no meu dedo enquanto eu o girava distraidamente, um hábito que eu havia desenvolvido ao longo dos anos, quando estava imersa em pensamentos. Ei, disse ela suavemente, sentando-se ao meu lado. Dia difícil. Dei um sorriso fraco. Pode-se dizer que sim. Contei todo o encontro, desde o momento em que os vi na câmera de segurança até a partida final. Diana ouviu sem interrupção, seu rosto refletindo minhas próprias emoções enquanto a história se desenrolava. 2 milhões de dólares e ações da sua empresa, ela repetiu quando terminei. A audácia é quase impressionante. Isso me arrancou uma risada. Sério? Depois de 15 anos de silêncio, eles aparecem esperando uma esmola, como se todos os anos de exclusão e crueldade nunca tivessem acontecido. Mas você se manteve firme, disse Diana, apertando minha mão. Você ofereceu ajuda às crianças sem deixar os adultos te manipularem. Isso exigiu coragem. Ficamos sentados em um silêncio confortável por alguns minutos, observando o sol do fim da tarde projetar longas sombras sobre o jardim. A agitação emocional do dia me deixou esgotada, mas também estranhamente em paz. Sabe qual é a parte mais estranha? Perguntei finalmente. Durante anos, fantasiei com um momento como este, com eles vendo meu sucesso e se arrependendo de como me trataram. Mas agora que aconteceu, parece vazio de alguma forma. O arrependimento deles, se é que sentem, não muda nada. Diana assentiu, pensativa. Porque você percebeu que a aprovação deles nunca foi o prêmio que você imaginava. Suas palavras ressoaram com uma verdade que eu vinha descobrindo lentamente ao longo dos anos. Exatamente. Passei grande parte da minha vida tentando conquistar o amor que deveria ter sido dado de graça. Construir esta empresa, esta fortuna, parte de mim ainda era aquela garotinha tentando provar que era digna de ser amada. E agora? Diana perguntou. Agora eu sei que esse nunca foi o problema. A incapacidade deles de me amar foi falha deles, não minha. Nenhum sucesso da minha parte jamais poderia consertar o que estava quebrado neles. Nos dias que se seguiram, experimentei uma série de emoções, desde uma raiva residual até uma tristeza inesperada pelos relacionamentos familiares que eu nunca tive de verdade. Mas, por baixo de tudo isso, havia uma crescente sensação de libertação. A última esperança de que um dia eles pudessem reconhecer seus erros, de que de alguma forma pudéssemos nos tornar uma família de verdade, havia se dissipado. Essa fantasia me impedia de progredir de maneiras que eu não havia reconhecido completamente. Uma semana após a visita, tomei uma decisão que mudaria o curso não apenas da minha vida, mas potencialmente de muitas outras pessoas. Criei a Fundação Eleanor Gracie, nomeada em homenagem à minha avó, dedicada a apoiar crianças em lares adotivos, especialmente aquelas que foram adotadas e depois rejeitadas ou maltratadas por suas famílias adotivas. A fundação forneceria não apenas assistência financeira para educação e necessidades básicas, mas também apoio psicológico, programas de mentoria e advocacia jurídica. Comprometi-me a fornecer 50 milhões de dólares como financiamento inicial e a supervisionar pessoalmente suas operações, além de minhas funções na Secure Now. Durante o planejamento, reencontrei Jordan, meu antigo colega de quarto, que agora lecionava literatura em Stanford. Durante um café, compartilhei minha visão para a fundação e minha conexão pessoal com sua missão. Eu nunca soube, disse ela, visivelmente comovida com a minha história. Todos esses anos que vivemos juntos, eu não fazia ideia do que você tinha passado. Eu era boa em esconder, admiti. Eu não queria a pena de ninguém. Não é pena deixar que as pessoas se importem com você, Olivia, disse ela gentilmente. É conexão humana, algo que acho que você vem se negando há muito tempo. Suas palavras ficaram comigo, me levando a um período de profunda reflexão. Eu havia construído muros para me proteger de mais rejeições. Mas esses mesmos muros me impediram de ter as conexões genuínas que eu tanto desejava. Meu sucesso, minha riqueza, até mesmo meu trabalho de caridade, nada disso poderia substituir relacionamentos humanos autênticos. Fiel à minha palavra, criei fundos para a educação de Jack e Emma. Sofia os aceitou com um e-mail de agradecimento. Não foi uma reconciliação, mas foi uma pequena ponte para a próxima geração, uma chance de quebrar o ciclo de negligência emocional que caracterizou minha própria infância. 3 meses após a visita da minha família, ingressei em um grupo de apoio para adultos que haviam vivenciado o distanciamento familiar.
Sentada em círculo com outras pessoas que tinham histórias semelhantes, encontrei um nível de compreensão que nunca havia experimentado antes. Essas eram pessoas que conheceram em primeira mão a dor particular de serem rejeitadas por aqueles que deveriam tê-las amado incondicionalmente. Família nem sempre é sangue, disse uma mulher durante uma sessão particularmente impactante. Família é quem te ama quando você mais precisa. Essa simples declaração cristalizou algo que eu vinha aprendendo gradualmente ao longo dos anos. Olhando ao redor, para as vidas que eu havia tocado e para aquelas que tocaram a minha, percebi que havia construído uma família de escolhas, muito mais acolhedora do que aquela em que nasci. Lá estava Diana, que acreditou em mim quando eu era apenas uma jovem nervosa em um workshop de tecnologia. Travis, que apostou nas minhas ideias quando outros 27 investidores disseram não. Minha equipe executiva na Secure Now, que me apoiou durante o crescimento e os desafios da empresa. As crianças beneficiadas pelos programas da minha fundação, cujas cartas e obras de arte agora decoravam uma parede do meu escritório em casa. 6 meses após o confronto com minha família biológica, decidi organizar uma reunião na minha propriedade em Atherton. Não foi uma festa de gala beneficente formal ou um evento corporativo, mas uma simples celebração de conexão. Convidei todos que se tornaram importantes para mim ao longo dos anos, de Diana e sua família aos meus primeiros colegas de quarto em São Francisco, de Travis e sua esposa aos membros do meu grupo de apoio. A casa e os jardins estavam cheios de risos e conversas, com pessoas que conheciam a minha história e me aceitavam como eu era, com todos os meus defeitos. Ao olhar ao redor para essas pessoas tão diversas que escolheram fazer parte da minha vida, senti um sentimento de pertencimento que busquei durante toda a minha vida. Tarde da noite, encontrei um momento de silêncio sozinha no banco da vovó Eleanor. O anel de rubi refletia a luz das lanternas do jardim, brilhando com o mesmo calor que eu lembrava em seus olhos. Eu quase conseguia ouvir a voz dela: família verdadeira é amor, não sangue. Ela estava certa o tempo todo. Laços de sangue podem ser o começo de uma família, mas não são a sua definição. Uma família se constrói por meio do amor, do respeito e das escolhas diárias de estarem presentes uns para os outros. Ela não pode ser medida por DNA ou documentos legais, mas pela profundidade da conexão e pela segurança que encontramos na presença um do outro. Minha jornada de criança rejeitada a empresária bem-sucedida foi impulsionada em parte pelo desejo de provar meu valor àqueles que me rejeitaram. Mas a verdadeira transformação veio quando percebi que meu valor nunca esteve em questão, apenas a capacidade deles de enxergá-lo. A família que um dia me definiu pela minha ausência havia perdido o poder sobre a minha felicidade. Em seu lugar, surgiu uma comunidade de família escolhida, pessoas que conquistaram seu lugar na minha vida por meio de suas ações, não por seus laços de sangue. Sentada no meu jardim, cercada pela vida que construí e pelas pessoas que me ajudaram a construí-la, senti uma paz como nunca antes. As feridas do passado sempre fariam parte da minha história, mas não definiam mais o meu futuro. O anel de rubi no meu dedo não era mais apenas uma lembrança da única pessoa da minha família biológica que realmente me amou. Tornou-se um símbolo da verdade que eu havia aprendido em meio à dor e ao triunfo, que todos nós temos o poder de criar nossas próprias definições de família, de construir conexões baseadas no amor genuíno, em vez da obrigação. Para qualquer um que tenha sentido a dor da rejeição familiar, que tenha se perguntado se há algo inerentemente errado com eles porque as pessoas que mais deveriam amá-lo se afastaram, quero que saibam disso: seu valor não é determinado por aqueles que não conseguiram enxergá-lo. Você merece amor. Você merece pertencimento. E você tem o poder de criar uma família de coração que irá cuidar de você exatamente como você é. Você já teve que criar sua própria família quando seu familiar biológico te decepcionou? O que te ajudou a se recuperar da rejeição familiar? Compartilhe suas histórias nos comentários abaixo. E não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar este vídeo se ele ressoou com você. Obrigada por fazer parte dessa jornada comigo. E lembre-se de que, às vezes, as famílias mais bonitas são aquelas que escolhemos para nós.